Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Palavra de Deus neste domingo nos recorda de algo que é essencial para a nossa salvação. Coloca os critérios pelos quais nós podemos ser salvos ou pelos quais podemos nos condenar e ter de viver a eternidade afastados do Senhor. São Paulo nos diz claramente: não vos conformeis com o mundo, com o espírito do mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar. Que maneira de pensar e julgar? Pensar e julgar segundo os critérios de Deus. A nós, sim, foi dado a ordem. Nós temos a obrigação de julgar todas as coisas. São Paulo diz em outra das suas cartas: examinai todas as coisas, retende o que é bom, ficai com o que é bom, não bom aos critérios humanos, mas ao critério de Deus. E por que é que nós vivemos em um mundo tão perdido? Como dizem popularmente, um mundo tão mau, um mundo de tantas guerras, crimes e ódios, porque o critério de Deus já não é mais usado, mas é usado apenas um critério humano e mundano, um critério do mundo. A nossa maneira de pensar e de julgar deve ser de acordo com os critérios que a palavra de Deus nos dá. Nós ouvimos a primeira leitura do livro do profeta Jeremias. Ele diz: por causa da tua palavra, Senhor, eu me tornei alvo de irrisão. Para quem não conhece, irrisão é risada, deboche. Todos aqueles que querem fazer a vontade de Deus e viver segundo a sua palavra são motivo de piada e deboche. Assim o mundo trata os discípulos do Senhor. O Senhor mesmo nos disse que se ele foi perseguido e morto pelo mundo, muito mais serão aqueles que fielmente o seguirem. E aí nós nos perguntamos: mas e como é que eu não vejo isso na minha vida? Ninguém ri de mim. Eu sou cristão, ninguém ri de mim. Ninguém debocha de mim por ser cristão. É porque, querido irmão e irmã, tu já adotou em teu espírito o espírito do mundo e já não percebe. E pensa que é cristão porque foi batizado, mas já vive no espírito do mundo. Vamos dar alguns exemplos práticos. A palavra de Deus nos diz que os filhos são uma bênção. E a palavra de Deus pede àqueles que casam que aceitem, e a igreja nos recorda isso, todos os filhos que Deus enviar. E o que o espírito do mundo diz? Matem as crianças no ventre. Tenham apenas um filho, mais que um vai dar problema, vai dar gastos. Criança incomoda. E então nós percebemos que as famílias vão diminuindo. Por quê? Porque já entraram no espírito do mundo. E o espírito do mundo é o espírito do demônio. Também dou o exemplo dos sacerdotes. Nós que devemos pregar, como o profeta Jeremias, a palavra de Deus: doa quem doer. E nós devemos dar o primeiro exemplo de vida da palavra de Deus. Hoje há uma gama, uma série de sacerdotes de todo tipo. Tem aquele que quer ser cantor, tem aquele que quer ser compositor, tem aquele que quer ser popstar, quer ser astro de televisão, tem aquele que quer andar embonecado ou maquiado, com as roupas apertadas. Tudo isso é o espírito do mundo. Nós sacerdotes não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus e administrar os sacramentos, que são a presença de Cristo na igreja no mundo. Nada mais além disso. Mas o espírito do mundo também entrou nos seminários, entrou nas casas dos religiosos e religiosas, e então os religiosos e religiosas já não se distinguem, já não se sabe mais quem é freira, frei, frade. Anda pela rua, todo mundo aí vestido, como diz o povo, o bom povo de Deus diz, andam pelados. Não se percebe. Já não se vê mais os sacerdotes. Onde está um padre? Não se vê.
A lei de Deus e a lei da igreja nos manda que nós andemos sempre identificados. Mas o espírito do mundo que entrou em tantos corações diz: isso não é importante, o importante é viver entre eles. Mas se eles, que são vós, não nos reconhecem, de que adianta? O espírito do mundo, ele sempre é incoerente. Ele diz: seja feliz e faça o que quiser, pode fazer o que quiser. Depois, quando quebras a cara, diz: ah, bom, isso foi uma escolha tua. A palavra de Deus, pelo contrário, diz: tu és livre para viver para o amor. Tu és livre para escolher entre dois caminhos, o caminho da morte ou o caminho da vida. O espírito do mundo permite tudo, mas não perdoa nada. O espírito de Deus na igreja proíbe algumas pequenas coisas, pede algumas renúncias e perdoa sempre os seus filhos quando caem. O profeta Jeremias diz: eu também quis desistir de pregar, porque eles não ouviam e riam de mim e debochavam de mim dia e noite. O profeta Jeremias diz: não quero mais lembrar disso, não quero mais falar de Deus, porque não adianta. Eu me tornei motivo de deboche para esse povo. E então diz: e então eu senti em meu coração um fogo ardente a penetrar-me todo. E diz: tu me seduziste, Senhor, tu me seduziste. O amor de Deus é uma sedução que vai entrando em nós, tomando posse do nosso coração e de nossa vida. E quanto mais servimos o Senhor, mais amamos o Senhor. Quanto mais servimos o Senhor nos irmãos, mais amamos o Senhor. Este é o critério. Não adianta com a boquinha dizer: eu amo a Deus, eu louvo a Deus. Quero dar aqui um outro dado. No Brasil, a grande maioria se diz cristão, católico, da única igreja fundada pelo Senhor. Destes milhões e milhões, em torno de 2% destes milhões e milhões vivem como o Senhor pediu. Ou seja, vão à igreja aos domingos, rezam com seus irmãos, oferecem o santo sacrifício da missa, vivem os sacramentos, vivem a vida como deve ser vivida. 2% no Brasil. Pois aqui onde estamos, este meio caminho, 500 quilômetros para Porto Alegre, 500 quilômetros para Montevidéu, neste ponto do mundo, é o lugar que menos prática religiosa há em todo o mundo. Agora, se perguntarmos para todos da nossa região: tu ama Deus? Amo. Ama coisa nenhuma. Conversa fiada. Tu não vives a tua fé, portanto tu não ama a Deus? Ama da boca para fora. Por isso o Senhor diz: não adianta dizer Senhor, Senhor, no dia do juízo não será salvo. Será salvo aquele que procura fazer a vontade de Deus e amar o próximo como a si mesmo. É este que será salvo. E fazer a vontade de Deus significa ouvir atentamente a sua palavra, como nós ouvimos aqui. Ouvir a explicação da palavra de Deus para aplicá-la em nossa vida. Meditar muitas vezes a palavra de Deus. Estamos no mês de setembro dedicado a intensificar a nossa leitura, devoção, amor, meditação da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia, dizia ontem para as crianças, é o nosso mapa para o céu. E nós muitas vezes nunca folheamos a palavra de Deus, nunca procuramos saber o que é que o Pai tem a nos dizer nesta carta de amor que Ele escreveu a nós. Nós, se assim fizéssemos, encontraríamos lá nos Evangelhos o Senhor dizendo: reúnam-se e façam aquilo que eu mandei, celebrar o meu corpo e o meu sangue até a minha vinda. Transmitam às futuras gerações esta fé. Os apóstolos entenderam isso muito bem. Marcaram o primeiro dia da semana
o domingo, o dia da ressurreição, o dia da vinda do Espírito Santo sobre a igreja, para celebrar este dia, e por isso nós cristãos nos reunimos no domingo, para cumprir a ordem do Senhor. Se fosse depender de nós, muitos de nós sequer levantariam no domingo, mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Aqui vem aquele critério que São Paulo diz, que possamos distinguir o que é da vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Desta forma estaremos oferecendo ao Senhor um sacrifício vivo, que somos nós, a nossa vida. Não há outra forma. Quantos que dizem: Senhor, eu quero ser teu, quero que tu esteja na minha vida, mas não quero fazer a tua vontade. Então esqueça, o Senhor não te aceitará como sacrifício, o Senhor não estará na tua vida. Quando Jesus anuncia nos dias de São Mateus que ele deve ir a Jerusalém, que deve sofrer, que deve ser crucificado, que deve morrer na cruz e deve ressuscitar, o primeiro a levantar-se contra isso é São Pedro, e vai dizer: eu não vou permitir, nós não devemos permitir que isso aconteça ao Senhor. E Jesus disse: todo esse sofrimento, essa dor que eu vou passar e a morte, é necessário para a vossa salvação. E Pedro, querendo achar um outro jeitinho, nós também fazemos muitas vezes como São Pedro, diante da dor e do sofrimento, ou do anúncio que vai ter dor e sofrimento, já começamos: mas não será que não dá para fazer de outro jeito? Será que a gente não pode fazer de uma forma mais suave? Jesus diz para Pedro, e diz para todos nós quando renunciamos ao sofrimento e à dor: vai para longe, Satanás, vai para longe, demônio, porque tu és um demônio. Assim temos também muitos demônios que já receberam o espírito do mundo e dizem: mais um filho? Para quê? Aí está um demônio. Mais um padre? Para quê? Não está certo no teu casamento? Procura outro, seja livre. Aí está mais um demônio. E eles vão tomando conta e vão afrouxando a consciência do povo de Deus. E então Jesus diz aquilo que é essencial para ser seu discípulo: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo, ou seja, às suas vontades, os seus quereres. Renuncie até, quem sabe, os seus direitos. Tome sua cruz e siga-me. Do que adianta o homem querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, perder a vida eterna? Às vezes, quando temos que fazer alguma encomendação de algum irmão que morreu, normalmente pais, a viúva, a mãe e os filhos dizem: era um bom pai, nunca ia na igreja, nunca vimos rezando, mas era trabalhador, que era uma maravilha. Perdeu a sua vida, porque o seu Deus era o trabalho. A outro, o Deus é a bebida. O outro, o Deus é o jogo. O outro Deus é a festa. O outro Deus é o estômago. O outro Deus é o dinheiro. Só há um Deus, nosso Senhor. Quando nós colocamos outras coisas diante dele, nós não estamos amando sobre todas as coisas. O Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai, e vai retribuir a cada um de nós, de acordo com a nossa conduta. Portanto, não podemos imaginar que Deus é apenas misericórdia e amor. Ele também é justiça, na mesma medida, nem mais nem menos. E Deus retribuirá a cada um segundo suas obras e sua conduta. A cruz que cada um de nós recebeu, ou as cruzes, há pessoas que recebem mais que uma cruz, é para ser carregada junto com o Senhor. Quantos que já, imbuídos do espírito do mundo, dizem: que cruz que eu recebi, por que Deus não me tira?
Não, Jesus não disse que vai tirar cruz de ninguém, ele diz que quem quiser ser seu discípulo deve tomar a sua cruz como ele e segui-lo. Oferecer esta cruz a ele, pedir ajuda para que ele a carregue, e então, irmão e irmã, a cruz vai diminuir de peso e até pode desaparecer com ele. Sem ele, a cruz se torna mais pesada. E é aqui que nós devemos decidir: Senhor, quero seguir-te com minha cruz, quero amar-te sobre todas as coisas, ou não quero cruz, não quero fazer a vontade de Deus. Esta decisão tão simples é que vai determinar a nossa vida futura. É tão simples quanto isso. Deus não obriga ninguém a nada, nos deixa completamente livres para escolher. É claro que o Senhor se entristece quando um filho se perde, mas Ele não pode fazer nada a não ser convidar-nos para pegar o caminho da vida. Não sejamos, pois, pedra de tropeço para os irmãos. Examinemos a nossa vida e vejamos o quanto já estamos contaminados com o espírito do mundo. Quantas ideias que são do espírito do mundo que a gente deve largar para poder seguir o Senhor. E aí nós poderemos oferecer a nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor, como verdadeiro culto espiritual, quando nós não nos conformamos ao espírito do mundo, quando nós buscamos em tudo fazer a vontade do Senhor Deus. Que o Senhor assim nos ajude, nos dê a graça de uma conversão segura e de uma vida plena em seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.